Apocalipse 3,18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Se puder repetir comigo essa última frase: colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A igreja que representa essa era, a era de Laodiceia, a nossa era, foi exortada por Jesus por perder a sua capacidade de ver, por perder a visão. E perder a visão, amados, é uma das maiores tragédias que pode acontecer a uma igreja, a um líder. Perder a visão é perder as características essenciais. Perder a visão é se institucionalizar enquanto a igreja foi chamada a ser uma família. Perder a visão é começar como um organismo vivo, mas terminar como uma organização. Perder a visão é sofrer a ação do fermento do humanismo, do materialismo, do racionalismo. É um estado que leva o nosso Senhor a dizer: vomitar-te-ei da minha boca. E se você perguntar por quê? Por que um diagnóstico tão sério? Por que uma sentença tão dura? A resposta é: você se devotou tanto ao que é terreno, ao que é natural, que a sua característica celestial, que a sua característica sobrenatural foi perdida e substituída por elementos da religião. Você se secularizou por se deixar influenciar por esse século. Você deveria ter mudado o mundo, Laodiceia, mas o mundo foi mais forte do que você e o mundo acabou te mudando. Perder a visão espiritual é tragédia, porque é perder a característica sobrenatural da vida espiritual. E quando isso acontece, não importa o quão religiosos nós sejamos, o Senhor tem apenas uma palavra a nos dizer, e essa palavra é: compre colírio. Colírio é a sua maior necessidade, a sua maior prioridade hoje deveria ser voltar a enxergar, voltar a ver, porque tudo depende da visão. Repita comigo, por favor: tudo depende da visão. Isaías 6, capítulo 6, verso 1 ao 10. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, diz a esse povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha a ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Isaías é profeta, e profeta reproduz o que vê, profeta prega o que escuta, profeta não fala por si mesmo, profeta é oráculo, profeta reproduz o que enxerga. E esse texto aqui é o registro de uma visão que transformou completamente o ministério desse profeta, o seu entendimento, a sua atitude, e um texto que nos fala sobre a importância
e valor da visão, sobre a importância e valor do ver na vida com Deus, na vida pela fé. Isso porque tudo na nossa caminhada depende de vermos, tudo na nossa caminhada depende dessa visão. A própria fé, amados, só inicia-se quando há uma visão. A fé começa com uma visão. A conversão, a própria conversão, o próprio nascer de novo depende de uma visão. Atos 26, 18: para lhe abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Então é só quando os olhos são abertos que eu me converto das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, e recebo remissão de pecados e herança. É aí que eu sou santificado pela fé. Atos 26, 18. Mas Mateus 16, 15 e 17, Jesus pergunta aos seus: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus emenda: Pedro, você está certo, mas não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. O meu Pai que está nos céus te trouxe essa revelação. E essa é a única porta para nós entrarmos nesse reino. Jesus é a porta, uma revelação pessoal de Jesus é a porta. E a própria revelação, a palavra revelação, a raiz da palavra revelação nos fala sobre esse mistério, porque revelação vem do latim revelatio, que significa ato de mostrar, descobrir, destapar, deixar ver. Então a conversão acontece quando o Pai nos deixa ver Jesus. É só quando nós vemos Jesus, temos revelação de Jesus, é que realmente nos convertemos. Revelar vem de revelare, que é um re indicando oposição, e velare, que é cobrir, tapar, véu. Então é quando o véu é tirado, é quando eu passo a enxergar o Senhor Jesus, que se dá o processo através do qual me converto. Jesus só pode ser conhecido por revelação, é quando o Pai me deixa ver o Filho. Saulo de Tarso, quem poderia convencer Saulo de Tarso com argumentação de homem? Saulo de Tarso não via, simplesmente não via, porque a sua cegueira era exatamente o seu zelo religioso, o seu zelo por Deus, o seu zelo pela tradição, o seu zelo pela religião histórica, o seu zelo estabelecido e aceito no mundo religioso. Mas esse zelo o cegava. E aí Atos 9, Paulo tem uma experiência pessoal, uma luz resplandece vinda do céu, ele fica cego por 3 dias. E só quando os seus olhos naturais são cegados, os seus olhos espirituais foram abertos. E aqui nós temos uma metáfora: andar por visão natural, andar por visão religiosa, evidencia o quão cego espiritualmente nós podemos estar. Só quando os olhos religiosos são cegados, nós veremos algo. Paulo se levanta aqui para nos dizer que muitas vezes, para nós vermos a realidade, é necessário que nós fiquemos cegos naturalmente. Ele ficou cego e foi levado por outros pelas mãos a Damasco. Só que o Senhor lhes disse essa frase: para os quais o envio, eu te envio para lhe abrires os olhos. E aí então, Saulo, você vai se converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Ninguém poderia persuadir Saulo de Tarso a se transformar em cristão, ninguém poderia amedrontá-lo, ninguém poderia convencê-lo com argumentos, com emoção. Para tirar Paulo do judaísmo seria necessário uma experiência viva. Para tirar Saulo do judaísmo, ele teve que ver o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o que te fez abrir mão de todas as outras possibilidades de história que você tinha a escrever nessa terra? Você não foi convencido porque homens te convidaram, porque homens te chamaram, porque um ministério, uma igreja te contratou. Você foi chamado e convencido a abrir mão de todas as coisas, a quebrar a tua carroça, transformar a madeira dela numa fogueira, tacar fogo nos bois, fazer um churrasco como fez Eliseu, deixar todas as coisas para trás e perseguir a sua chamada e vocação, porque lá na frente estava Jesus te dizendo: vem, vem, sou eu que te chamo, sou eu que te separo, eu te escolhi no ventre da sua mãe,
eu te chamei, você é meu, e agora eu te faço embaixador de meu reino. Do contrário, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Por que nós estamos hoje com tantas obrigações que teríamos aqui na presença dele? Porque nós vemos o Senhor Jesus Cristo um dia, ele foi a razão da nossa conversão, ele foi a razão de todas as renúncias que nós fizemos, de todo o preço pago para discipulado, para treinamento, para crescimento espiritual. Paulo passou pelo mesmo processo, e de um religioso, através da visão que ele tem de Jesus, ele se torna um homem emancipado. Ele viu, e isso foi necessário para que a obra de Deus se iniciasse em seus dias. O que é o início da vida cristã? É um ver. O homem cego, nascido cego, lá em João 19, Jesus pergunta: você crê no Filho do Homem? E o cego, que agora vê: quem é, Senhor? Quem é o Filho do Homem para que eu creia? E Jesus disse: já o tem visto, já o tem visto, já o tens visto, já o tens visto. E ele afirma: então eu creio, Senhor, eu creio, e o adorou, porque a visão de Jesus sempre vai terminar em adoração. É impossível ver o Senhor Jesus Cristo sem adorá-lo, sem se apresentar a Ele com o coração rasgado e grato. E aí Paulo pode dizer: aprove a Deus revelar seu Filho em mim, Gálatas 1, 15 e 16, porque nós servimos, porque nós nos gastamos e desgastamos a nossa vida no reino em prol do Evangelho, servindo a Deus, o rebanho e a sociedade, porque aprove a Deus revelar o seu Filho em nós. Então você não é alguém que serve a Deus por falta de opção profissional. Você não obedece a Deus porque você segue um sistema legalista que te diz o que é permitido, o que é proibido, o que você deve, o que você não deve. Você serve a Deus, você trabalha para o Criador do Universo, porque aprove a Deus revelar o seu Filho a você, aprove a Deus revelar o seu Filho a cada um de nós. Ele abriu os seus olhos e agora você vê. Aleluia! Sobre qual fundamento nós estamos? Sobre qual fundamento está alicerçado os nossos ministérios? Será que é sobre algo exterior? Será que é sobre algo que nos foi contado, algo que nós lemos, algo que nos foi ordenado, algo que nos emocionou? Não, a base da nossa chamada é aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. O meu motivo é Jesus, a minha visão é Jesus, o meu entusiasmo é Jesus. Ele é meu alvo, Ele é meu objetivo final. Eu não dependo do apoio dos homens, eu não dependo de elogios, eu não vou parar diante das críticas, eu não desisto diante de perseguição, porque o que me importa é agradar aquele que me chamou, me escolheu e me separou. Aprove a Ele me revelar o Filho. Aleluia! Quer aplaudir o Senhor? Aplauda e dê toda a glória e toda a honra a Ele, porque Ele é santo, Ele é perfeito, e Ele aqui está. Aleluia! 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 Quando eu ouvi, eu vi o pecador que eu sou. Eu vi o pecador que eu sou, mas também eu vi o Salvador que Ele é. E isso só aconteceu porque eu ouvi. Isso só aconteceu porque eu o encontrei. Porque que antes eu cometia os mesmos pecados e não me incomodava com isso? Porque eu não o havia visto. A partir do momento que eu vejo a santidade do meu Senhor, eu vejo quão impuro, quão pecador eu sou. Conversão vem pelo ver, mas convicção também vem pelo ver. Porque não importa como você começa, importa como você vai terminar. É fácil acender a chama. Agora, qual é o segredo para se manter a chama acesa? Convicção, independente do cenário, independente da batalha, independente do calor da pressão. Convicção vem do ver. E como é difícil nós encontrarmos pessoas que não negociam as suas convicções. Independente dos cenários, da pressão exercida, das necessidades, a posição é sempre a mesma. Um dia desses eu estou com meu filho de 10 anos, são 4, um de 22, quase pastor já também, um de 10, uma de 8 e agora um bebezinho de 10 meses, fofinho, já estava quase com idade para ser avô. Deus me mandou um presentinho, um bebê. Eu estou indo para a praia agora. Qualquer viagem que se faça tem que ser 2 carros, já não cabe todo mundo num carro só. Peguei um trânsito, estou com o meu pequeno de 10 anos no banco
do passageiro, ele me fala: pai, você está correndo muito. Ele é muito certinho, seu passo de 80 por hora na estrada, ele fica de olho no velocímetro. E ele leu na Imigrantes uma placa escrita: a vida não é um teste, você não é um boneco. Então todos os momentos que eu passava de 80 por hora, ele falava: pai, a vida não é um teste, você não é um boneco. Não corre. Poxa, filho, diminuía, daqui a pouco vou fazer uma ultrapassagem. Ele: pai, a vida não é um teste, você não é um boneco. Puxa, filho, voltava, passava um pouquinho: a vida não é um teste, você não é um boneco. Convicto. Daqui a pouco ele me chama: pai, com aquela cara já assustado. Eu falei: o que foi? Ele falou: estou apertado. O que é? Number 2, pai. Falei: tudo bem, vou parar ali, tem um McDonald's ali, eu paro ali, encostei. Desce, filho, vai lá, McDonald's, toma um lanchinho, já usa o banheiro. Não, pai, eu quero usar o banheiro de casa. Tem gente que pensa assim, né? Só consigo em casa. Ele é assim: vou usar o banheiro de casa. Tá bom, mas tá trânsito, hein? Feriado, talvez demore mais do que... Pai, eu consigo, pode ir. Daqui a pouco eu saio, o trânsito estava muito pior do que a gente imaginava. Muito pior. Aí ele me olha apertado, já devia estar desesperado. Ele fala: pai, o que foi, filho? Corre. Rininha, a vida não é um teste, você não é um boneco. Aí acho que apertou um pouco mais, ele ficou desesperado. Ele vira para mim, faz um carinho no meu braço e fala assim: cadê aquele Speed Racer que eu conheço? Ué, menino, onde é que estava a tua convicção? A pressão muda a convicção, a necessidade muda a convicção. Mas quando você vê, quando você enxerga Jesus, de ver constantemente, você continua convicto. Declare isso em voz alta para uma pessoa bonita do seu lado. Diga assim: de ver constantemente depende a sua contínua convicção. Contínua convicção, porque não importa o quão fervoroso eu fui no passado, como estão as minhas convicções hoje, os meus valores, os meus princípios, como eu estou alicerçado agora. Só que crescimento espiritual, desenvolvimento de fé, também depende de nós vermos. A visão determina o quanto nós crescemos. Efésios 1, 17, 18... para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória na sua herança dos santos. Então o meu crescimento, o meu desenvolvimento depende dessa contínua visão. O crescimento espiritual vem através do ver. E o que é o crescimento espiritual? Crescimento espiritual, diferente do que muitos imaginam, não é adquirir cada vez mais conhecimento e cada vez mais informação. Você pode crescer em conhecimento à medida que você cresce, mas não se trata exclusivamente de informação. Crescimento espiritual é nós sermos transformados à imagem do Filho, transformados na imagem, na expressão do Filho de Deus. E é nessa direção que nós estamos nos movendo de forma progressiva. Para eu ser transformado pela glória, eu tenho que receber impactos dessa glória. Para eu ser transformado à imagem dele, eu tenho que conhecer a imagem dele. Eu preciso andar com ele, eu preciso da influência dele. 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, sem véu, contemplando por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, Então é uma contínua visão da glória, são contínuas experiências com a glória. É isso que me traz o crescimento, a maturidade, a varonilidade de Cristo. É importante a informação, mas ela nada me vale se eu não estou sendo transformado à imagem dele, se eu não recebo a transformação proporcionada por experiências com a sua glória, com a sua presença. Nós crescemos, nós somos transformados ao contemplar. Em cada estágio, do início ao fim, até a consumação, a vida espiritual deve ter esse segredo. Eu vejo, não é que eu vi há 20 anos atrás quando Deus me chamou, não é que eu vi há 15 anos atrás quando Deus me separou para o ministério. Eu vejo constantemente. E amados,
Essa é a única maneira de nós nos mantermos nessa atmosfera de descoberta. Por que você se apaixonou por Jesus nos primeiros passos que você deu na fase que nós chamamos primeiro amor? Porque era uma descoberta, era um fator assombro. Que coisa maravilhosa é essa? Que coisa especial, como é que eu não enxerguei isso durante toda a minha vida passada? Que experiência maravilhosa é essa? Fator assombro torna cada ocasião, cada nova ocasião, como se fosse algo que nós nunca havíamos visto antes. E esse é o segredo de nós nos mantermos aquecidos no reino, aquecidos para Ele. Cada visão que eu tenho tem um impacto tão profundo, tão tremendo em minha vida, que é como se eu nunca estivesse vendo nada parecido, escutando nada igual àquilo. E geralmente, igreja, amados pastores e líderes, uma nova manifestação do Espírito Santo de Deus vem nessa forma. Depois do escurecimento de tudo o que aconteceu antes. Porque Deus está sempre fazendo coisas novas. E aquilo que Deus fez ontem não é o que Ele está fazendo agora, o que Ele está fazendo agora não é o que Ele fará amanhã. E infelizmente, nós nos apegamos de forma a institucionalizar as nossas chamadas, nós nos apegamos de forma excessiva àquela primeira experiência, onde Deus nos chamou, nos capacitou e nos separou. Foi assim na história. Lutero vem, ele vê Jesus, ele promove uma reforma, e daqui a pouco a igreja já não anda na revelação diária. A igreja olha para Lutero e transforma Lutero numa instituição, é a igreja luterana. Então todo grande mover, ele deixa de se renovar, porque aquela geração transforma em instituição aquele derramar do Espírito Santo. Só que o derramar do Espírito Santo para aqueles dias foi um, para hoje é outro, para agora é outro. Alguns anos atrás, meu filho tinha 1 ano, nós estivemos na Inglaterra, eu o levei para tirar uma foto no museu do John Wesley. Nós tiramos uma foto no púlpito dele, entrei na sala que ele preparava os seus sermões, eu ajoelhei com o meu pequeno ali e disse: Senhor, me dá unção de John Wesley. E sabe quando você tem aquele sentimento de estar fazendo um pedido errado, equivocado? O Espírito Santo me disse: filho, não me peça isso. A unção de John Wesley foi para os dias de John Wesley. O que eu tenho para você agora é algo novo, é algo diferente. Não é melhor nem pior, mas é unção para o agora. Não me pede uma unção de 200 anos atrás, porque o que foi já foi. O maná era diário, não adiantava tentar guardar o maná para amanhã, que no outro dia ele já havia estragado. Então eu preciso de uma experiência agora, eu preciso de uma experiência hoje, é de glória em glória. Aquilo que eu vivi ontem já não me alimenta hoje. Já não me alimenta hoje, já não me mantém vivo hoje. Eu preciso vê-lo de novo, eu preciso vê-lo mais uma vez. É isso que vai fazer o meu coração se incendiar, é isso que coloca o meu ministério em chamas mais uma vez. É isso que traz o avivamento de novo sobre a minha igreja, sobre a minha cidade, sobre a minha nação. Eu preciso vê-lo agora, o que Ele está fazendo agora, o que Ele está dizendo agora. E aí o meu ministério é reproduzir aquilo que escutei, é reproduzir aquilo que vi. Nada do que eu vivi no passado me salva agora, nada do que eu vivi ali serve para aqui. E quando você vive essa realidade, você chega até um ponto que você começa a clamar: a menos que o Senhor me mostre de novo, a menos que eu tenha essa revelação, a menos que o Senhor me revele, a menos que o Senhor faça algo novo, tudo que eu vivi anteriormente será como nada. E é por isso que você vê tantos homens grandes de Deus caindo, porque eles deixaram de ver. Foram muitas visões no passado, mas não há mais visões para o presente. Não há mais uma leitura do que Deus está fazendo hoje. Não há mais o impacto dessa glória. O processo foi interrompido em algum lugar da caminhada. Se algo novo não acontecer, se eu não ver Jesus, nada do que eu vivi me salva agora. E essa é a maneira que Deus escolheu para nos manter avançando. É assim que Deus age. Porque se nos fosse permitido continuar satisfeito com aquilo que nós alcançamos em qualquer estágio, e nós não sentíssemos essa necessidade absoluta de algo que nunca tivemos, será que nós prosseguiríamos? Qual que é a chave para Deus nos manter vivos para Ele, incendiados por Ele?
exatamente nos levar a um ponto em que tudo que foi já não serve. Eu preciso de algo novo, eu preciso de algo urgente. Então eu vou te buscar agora mais do que eu te busquei nos primeiros dias. Eu quero ter tempo com qualidade contigo, muito mais do que eu já tive até então. É uma urgência na minha chamada. Se eu deixar de ver, eu paro de crescer. Se eu deixar de ver, eu vou perder a convicção. Para nos manter prosseguindo, o Senhor tem que nos introduzir naquelas experiências em que é absolutamente necessário que nós vejamos o Senhor e o conheçamos de uma maneira nova. Porque quanto mais você mergulha, mais você entende que você não sabe nada. Como diz São Jerônimo, a palavra é rasa o suficiente para bebês beberem dela sem se afogar, mas é profunda o suficiente para os teólogos mergulharem sem nunca alcançar o fundo. Quanto mais eu mergulho, mais profundo eu quero estar. Ele é uma fonte inesgotável de revelação. Então não se trata do nosso estudo, não se trata do nosso aprendizado, não se trata de conhecimento de livros, mas sim um espírito de sabedoria, um espírito de revelação no conhecimento dele, os olhos do meu coração iluminados, como diz a carta a Efésios. E o que o ver faz por nós? Diga em voz alta: o ver gera autoridade espiritual. Na verdade é esse ver que gera o tom de autoridade espiritual tão necessário para essa hora. Sobre Jesus os homens diziam: ele não é como os outros, ele fala com autoridade, ele fala diferente, a pregação dele é diferente, ele fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque ele via, ele não fazia nada dele mesmo, ele só fazia o que ele viu o Pai fazendo. Ele via constantemente, do ver constantemente, vinha autoridade sobre o ministério de Jesus. Agora, se você deixa de ver a perda de autoridade espiritual, por que você vê pregadores, ministros, que no passado pregaram com tanta autoridade? Você via Jesus, você via o reino, você via a sobrenaturalidade, tinha unção, tinha autoridade, e daqui a pouco é o mesmo pregador, é a mesma mensagem, é o mesmo louvor, mas já não é a mesma autoridade espiritual. Porque deixou de ver, deixou de enxergar, deixou de buscar, e de perder a visão, deixar de ver, leva a um decréscimo de autoridade espiritual. Agora, amados, porque é importantíssimo para líderes continuar vendo. Porque quando nós vemos ao Senhor, nós nos vemos. Por que nós começamos aqui com o texto de Isaías? Porque a maior necessidade da igreja nessa era é ver o que Isaías viu e ser transformada por essa visão, como Isaías foi. É importante nós notarmos aqui o tempo em que essa visão ocorreu. Isaías 6:1 diz: no ano da morte do rei Uzias. Sobre Uzias, segundo Crônicas 26, de 1 a 5, diz: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Zacarias era sábio nas visões de Deus. Nos dias que buscou o Senhor o fez prosperar. Uzias começa bem, começa como a maioria começa. Só que segundo Crônicas 26, 16 a 21 diz: mas havendo já se fortificado. Então a condição espiritual era uma no início, a humildade, a simplicidade era uma no início. Deus o abençoa, Deus o prospera, mas a prosperidade faz com ele o que faz com a maioria. É bom prosperar, mas há perigos terríveis na prosperidade. Ele começa na humildade, ele começa na simplicidade, mas Deus o prospera. E quando agora ele é próspero, quando agora ele está fortificado, a Bíblia diz que exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, porque o sacerdote Azarias entrou após ele. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiam ao rei Uzias e lhe disseram: ai de ti, Uzias,
Não compete queimar incenso perante o Senhor, não compete a você, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, Uzias, sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, e indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. O que o rei Uzias representa para nós? Rei Uzias tomou lugar que não era dele, estava num lugar que não deveria estar, mas precisava sair, e resistiu até que Deus mesmo o removeu. Quando você está num lugar que não deveria estar e precisa sair, Deus vai dar um jeito de te remover. Você não vai ficar num lugar que não é teu, você não vai ficar num lugar que não deveria estar. Fiz uma viagem agora no começo do ano, de meninos com os filhos, com a chegada do bebê, o de 10 comeu enciumadinho, vamos para a Califórnia, surfar em Malibu, descer montanha de neve, uma viagem nossa, de menino. Na ida, na volta, fui com os filhos, amigos homens. Aí, na volta, o voo meu vazio, um voo de 12 horas, eu chegava em São Paulo já com compromisso, já para pregar, e avisei os pequenos, quando o portão, quando a porta do avião fechar, aproveita que o avião está vazio, corre cada um para uma cadeira, guarda 3 lugares, se vocês conseguirem, que vocês vão dormindo, a gente vai dormir até lá, corre. A porta do avião fechou, todo mundo levantou, cada um correu para um canto, todo mundo se ajeitou, os mais velhos, eu começo a procurar o meu pequeno de 10, Rininha. Fui lá atrás, não estava com um, não estava com outro, não estava com o irmão, já me veio aquele filme, que um filme some no voo, com a Judy Foster. Eu falei, meu Deus, vou chegar no Brasil sem ele. Daqui a pouco, cadê o menino? Começou a me dar desespero. Eu falei, deixa eu dar uma espiada na classe executiva. A gente estava na econômica. Quando eu boto a cabeça para espiar a classe executiva, ele já está com o banco totalmente reclinado, bandeja aberta, pé em cima da bandeja, as mãos para trás, assistindo um filme, um comissário de bordo tentando falar com ele, em inglês, em espanhol, ele respondia, no English, no habla, tipo, não sei falar, deixa para lá, me deixa aqui, já foi. O que você está fazendo aí, menino? Sai daí, vem para cá. Os 15 primeiras fileiras que viram a situação aplaudiram, porque ele chegou e falou, pai, vai que dá. Você está numa área que não é tua, filho, você vai ter que sair daí, mais hora menos hora. Rei Uzias, amados, era espiritual e moralmente uma representação da condição espiritual de Israel, tanto do povo quanto do próprio Isaías. O povo tem lábios impuros, mas eu também. Esse é o significado da dupla declaração. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, mas eu sou um homem de lábios impuros. E isso se relaciona com Uzias, porque o leproso, naqueles dias, ele tinha que se extrair, se afastar do convívio com a sociedade. Ele colocava um véu na face, no lábio superior, e se alguém passasse perto dele, ele tinha que falar, impuro, eu sou impuro. Então Isaías usou exatamente o termo que o leproso tinha que usar, eu sou impuro. E o significado dessas palavras, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, é exatamente que todos nós somos leprosos. Isaías está dizendo, nos seus dias,
O que era verdade, Israel, acerca de Uzias, é verdade com relação a todos nós, povo e profeta, sem distinção. Vocês não reconhecem isso, e eu também não reconhecia até eu ver o Senhor. Todos aqui estamos terrível e profundamente impressionados com o que aconteceu com Uzias. Nós estamos vivendo uma atmosfera carregada aqui com horror daquilo que ocorreu com o rei. Nós temos cochichado, que coisa terrível foi essa, que coisa má que Uzias fez, que terrível que o nosso rei tenha tido tal resultado e um fim como aquele, que coisa terrível é essa lepra. Temos dito coisas duras sobre Uzias, temos concebido muitos pensamentos, quão sério foi esse caso. Mas eu cheguei a ver, e nós não somos diferentes de Uzias, nós não somos melhores do que ele. Vocês, Israel, com todos os seus ritos, com toda a sua cerimônia, com a sua frequência no templo, com os sacrifícios que vocês oferecem, usando seus lábios na adoração, estão na mesma situação que Uzias. Isaías diz a Israel: todos somos leprosos. Vocês podem não reconhecer isso, mas eu vi. Como é que eu cheguei a ver? Eu vi o Senhor, eu tive uma visão do Senhor, eu enxerguei o Senhor, e quando eu enxerguei, eu também me enxerguei. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Há um pensamento popular que diz que o ministério de Isaías começa agora. Só que a gente já está aqui no 6º capítulo de Isaías, e os 5 primeiros capítulos ele já está profetizando. Ele já era um profeta, ele já era um homem consagrado, ele já era um homem santo, ele pregava, ele profetizava. Só que aqui Deus estava tratando com o homem, não com o profeta. Porque quando Deus quer tratar, Ele trata com o homem, não com o apóstolo, o pastor, o profeta, o mestre, o evangelista, o adorador. Ele trata com o homem, Ele vai além do ofício, Ele vai além do crachá, Ele vai além do título. Ele não está tratando com o profeta, Ele está tratando com Isaías, homem. E esse é o tempo que Deus está tratando conosco. Ele quer deixar claro para nós como Ele nos vê em nós mesmos, mesmo que nós estejamos pregando em plena atividade, trabalhando muito, o que nós somos aos olhos dele em nós mesmos, porque há uma diferença entre o que eu sou em mim e o que eu sou nele. E eu só estou aqui hoje porque ele me vê por aquilo que eu sou nele, mas ele precisa que eu veja o que eu sou em mim mesmo. E o que Deus está buscando? Se você puder ver, se você tiver os seus olhos abertos para aquilo que Deus está buscando, então você vai compreender o método e vai compreender por que Deus utiliza esse método. No capítulo 5 de Isaías, ele deixa claro o que ele está buscando. Ele está em busca de pessoas que satisfaçam o seu coração. E ele chama essas pessoas de remanescente. Por que remanescente? Todos deveriam satisfazer o seu coração, Senhor. Por que remanescente? Remanescente é uma pequena parcela, é um pequeno grupo, são os sobreviventes. Por que só o remanescente vai satisfazer o seu coração, o seu próprio coração? Porque ele sabe muito bem que nem todos serão moldados conforme o seu pensamento. Ele sabe muito bem que nem todos recebem a palavra e os efeitos que ela precisa produzir no coração do homem, no coração do líder. Ele pode prever a história do início ao fim. Ele sabia o que os homens fariam com Jesus. Ele conhece o coração do homem. E é por isso que ele diz coisas terríveis a Isaías, faz engordar o coração desse povo, fecha os ouvidos, fecha os olhos, porque ele sabia que não ia haver resposta para a pregação de Isaías. Ele conhece, mas ele também sabe que alguns respondem, que alguns estão dispostos a satisfazer o seu coração como prioridade máxima acima de todas as outras coisas.
Ele sabe que alguns vão viver pela visão que receberam e que recebem diariamente do Senhor Jesus. Ele sabe que a maioria vai ter dificuldade em continuar vendo, em se reciclar diariamente, em se renovar diariamente, em renovar a sua mente. Ele sabe. Ele menciona esse remanescente especificamente no fim do capítulo 6, nessas palavras: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto, como o orvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Ele está dizendo: de todo esse orvalho que vocês estão vendo, sabe quem que vai responder à minha pregação, à tua pregação, Isaías? O toco, não vai ser nem 10%, vai ser o toco. No tronco que foi cortado, Israel seria cortado pelas nações. Deus iria chamar e cortar Israel. Era isso que os povos inimigos iriam fazer. Só que o toco permanece. O toco permanece. Poucos vão crer na sua pregação, Isaías. Poucos vão crer na sua pregação, Jesus. Vai ser o remanescente, vai ser o toco. Deus está buscando agora líderes que com humildade se esvaziem em sua presença e declarem com tudo o que são: Senhor, eu vivo para satisfazer o seu coração. Eu quero estar entre esses, eu quero ser esse remanescente. Só que para Deus alcançar o seu alvo, nós temos tantas promessas sobre essa nação. Brasil é o país do avivamento. Desde a década de 70, tantos grandes líderes mundiais passam por aqui para nos deixar esse recado. Brasil é o celeiro do avivamento. Brasil é celeiro de missionários. Brasil vai enviar líder para as nações da terra, vai incendiar o planeta. Então Deus tem para dar. Deus quer fazer. Só que para que Deus alcance o seu objetivo completo, nós temos que ser completamente desiludidos e ter os nossos olhos abertos para ver claramente o que nós somos aos olhos dele. E o que essa visão vai revelar? A visão revela o conformismo e a satisfação com a nossa atual condição. E se isso acontece, se você se satisfaz com o que está vivendo agora e deixa de desejar o novo, buscar o novo e sonhar mais, se você perde a capacidade de sonhar, isso te desqualifica. Você não participa do remanescente. Deus está levantando instrumentos nessa hora. E se nós, independente dos anos de estrada que temos, não estivermos prontos para receber esse vinho novo, nós seremos vistos por Ele como odres velhos. E aí você começa a ver Deus levantando novos movimentos, novas lideranças que estão fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. Isaías, então, para nós é um exemplo tão sério, porque antes de sair para falar, antes de sair para impactar Israel, mesmo tendo trazido juízos nos primeiros 5 capítulos, repentinamente Deus o detém. Deus dá um break no ministério dele. Você já vem profetizando, já vem pregando, você já tem uma história comigo, Isaías, você já é santo, você é aprovado, mas Deus dá um break no ministério dele. Eu preciso te mostrar algo aqui, Isaías. E aí Isaías entra em crise. Há uma crise em seu ministério, há uma crise na sua própria vida. Deus sabe o que ele vê, o que Isaías tem dentro de si. Então Deus abre os seus olhos e o leva a ver profundamente o que ele é, o que o povo é. Eles receberam essa revelação. Há uma lepra em vocês. Aos meus olhos todos são impuros, todos são clamados a gritar: imundo, imundo. E o que é essa lepra? Poxa, mas eu vivo em santidade. Como é que é a lepra? Vamos dar uma olhada em Isaías e ver o que significa a lepra no caso de Uzias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. E enquanto andou nos caminhos do Senhor, prosperou.
Uzias é então aqui um homem abençoado do Senhor, andando na luz do Senhor, conhecedor do favor do Senhor. Só que junto com tudo isso, dentro dele há aquela coisa arraigada que está no coração de todo homem, sempre pronta a se levantar e a usurpar as próprias bênçãos de Deus para ele mesmo. Dentro dele há aquele desejo de fazer um nome para si mesmo, uma posição para si mesmo, para atrair grandeza, para atrair glória, para atrair poder, influência, satisfação, algo que pudesse dar a ele reputação, algo que pudesse dar a ele posição. E quando Deus nos chamou para buscar posição, quando Deus nos chamou para buscar reputação, se você está preocupado com a sua reputação, o único lugar que você não deveria estar é no reino, é no púlpito. Porque um homem que foi chamado, ele já morreu para ele mesmo. Ele entende o perigo da fama, ele entende a contaminação que Satanás quer trazer ao seu coração pela glória que ele recebe dos homens. Dinheiro corrompe, aplauso corrompe. Isaías, olha para Uzias, o Senhor o abençoou, ele era pequeno, mas ele cresceu, só que agora ele acha que ele se tornou alguém. Esse é um dos maiores perigos nessa caminhada, nesse trajeto. Você começa humilde, você começa simples, mas no meio do caminho Deus te abençoa, Deus te prospera, a tua igreja cresceu, você está enviando missionários, todas as portas estão abertas para você, você tem honra de Deus, você tem honra dos homens. E aí está o grande perigo. Quando é que Davi caiu? Quando é que Davi caiu? Davi não caiu quando ele estava enfrentando o leão e o lobo no anonimato. Ele não cai quando ele está sendo injustiçado e fugindo de Saul para não morrer. Ele não cai quando ele lidera 2 tribos. Ele cai no auge. Ele cai quando ele é líder sobre as 12 tribos, reinando em Israel, fundamentado em paz, ganhando todas as suas batalhas, vencendo todas as suas guerras, prosperando. A maior fidelidade de se mostrar a Deus, a mais difícil, é a fidelidade no sucesso. É fácil ser fiel no anonimato, é fácil ser fiel na perseguição, é fácil ser fiel na injustiça, é fácil ser fiel numa vitória ou outra. Seja fiel no sucesso. Diferença de sucesso e vitória é que sucesso é uma sequência de vitória. O Senhor nos abençoe e nós começamos a achar no íntimo de nosso coração, no nosso secreto, que Deus nos abençoou porque nós somos bons, nós somos talentosos, nós sabemos fazer. Há um diferencial sobre nós, e nós nos esquecemos que a própria bênção, quem nos dá é Deus, que o crescimento da igreja, quem dá é Deus. Se você perder Deus, você não é nada, você volta a ser o Zezinho que você sempre foi. E secretamente nós começamos a achar que nós somos merecedores. Deve ter alguma coisa em mim que me faz merecedor disso tudo que eu estou vivendo. É a minha capacidade, é a minha inteligência, é a minha voz, é algo em mim mesmo. E aí você passa a falar sobre as suas bênçãos, sobre o seu sucesso, e não mais sobre o seu Senhor. É aquela coisa lá no fundo, aquele germe de lepra em todos nós. É a vida em seu ego, que se manifesta das formas mais variadas possíveis, mas sempre produzindo orgulho, e nos leva, como Uzias, a interferir nas coisas do Senhor, a interferir em coisas santas. Só que aí você toma um lugar que não deveria tomar, usando a tua força, usando a tua sabedoria, usando a tua energia, a tua suficiência, a tua afirmação, e Deus te diz: esse lugar não é teu, eu faço o que eu faço na sua vida apesar de você mesmo. Esse lugar não é teu, Uzias, você precisa sair daí. Esse lugar não é teu. Lepra é raiz do ego, lepra é raiz do egoísmo. É a mais difícil prova que um homem de Deus enfrenta. Ela ocorre quando o homem prospera, quando o homem é abençoado por Deus. Porque no ego jaz o perigo da bênção, o perigo da prosperidade, o perigo do crescimento. E qual é o antídoto então? É nós sermos crucificados no meio das nossas bênçãos. Por que você tem que fazer jejum?
Porque quando eu tenho condição de comer o que eu quiser, a hora que eu quiser, eu abro mão disso. Eu me subjugo a um sistema onde eu estou indo para a cruz o tempo inteiro para não esquecer de onde eu saí, não esquecer quem que eu sou, não esquecer quem é o meu Senhor, para quem que eu trabalho. Aleluia! É ouvirmos constantemente que tudo é pela graça. Não há mérito nenhum. Se Deus tem te dado algum tipo de bênção, algum sucesso, alguma prosperidade, não é porque você é algo aos olhos dele. A despeito do que você pensa, do que você faz, Deus está trabalhando. Na verdade, o teu papel é não atrapalhar o trabalho de Deus. Seja o que você venha a ser diante dos homens, aos olhos de Deus, em você mesmo, você não é melhor que Uzias. Você não é melhor que o leproso. Então Uzias representa aqui essa coisa no povo, essa coisa no profeta, no próprio Isaías, que torna impossível para Deus alcançar o seu alvo. Por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o pleno avivamento? E o alvo de Deus? Um povo, mesmo que seja um toco, um décimo, um remanescente, um povo que atenta ao desejo do seu próprio coração, um povo que atenta à sua vontade. Só que para isso acontecer eu preciso ver constantemente o que deve ser visto, eu preciso ver o Senhor. O que é ver o Senhor? Ver o Senhor é ver a sua santidade. E quando eu vejo a santidade, eu vejo a lepra que há em mim, eu vejo a lepra que há nos outros, mesmo onde eu nunca pudesse suspeitar, seja em mim, seja em outros. Quando eu vejo o Senhor, eu vejo o meu real estado, coisas podres que estão em mim, coisas que precisam mudar ao meu redor, até mesmo na minha vida, não na vida da minha igreja ou do meu povo. Eu vi o Senhor, os meus olhos o viram, e qual foi o resultado? Uma revelação de mim mesmo, uma revelação da condição espiritual ao meu redor. E quando eu vejo o Senhor, eu clamo: eu estou perdido. Por que Isaías usa esse termo? Isaías, você é profeta, você está tendo uma visão da glória. Como é que você está perdido, rapaz? Eu estou perdido. Sabe o que significa isso no original? Eu sou digno de morte. Eu estou perdido, eu mereço morrer. Significa eu não tenho o som da glória. Eu estou vendo essa glória toda aqui no céu, e se eu abrir a boca aqui e falar qualquer coisa, eu não tenho esse som da glória que está aí. Eu estou perdido, eu mereço morrer. E se nós considerarmos essa palavra, nós vamos perceber que muitos homens de Deus só viveram as experiências que viveram exatamente de chegar nesse ponto. Quando é que Jó teve sua sorte mudada? Quando é que Jó teve a sua sorte mudada? Quando ele chega ao ponto de declarar: eis que eu sou vil. Jó 40 verso 4. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Qual que é a condição para eu ver? Jó, agora você vê. Antes você ouvia, mas agora você vê. Qual foi a condição? Deus me levou num ponto que eu achava que eu era bom, porque eu tinha muitos filhos, eu prosperava, eu dava ofertas pelos pecados dos meus filhos, eu era tão reto diante de Deus, eu achava que era alguma coisa, mas agora eu entendo, eu sou vil, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5 e 6. Eu sou vil, eu me abomino, eu me arrependo, eu dependo dele. E nós, ao vermos o Senhor, o mesmo sentimento brota em nossos corações. Eu sou digno de morte, não há nada em mim mesmo, não há nada que se salve na minha natureza. E daí nasce a necessidade de união com Cristo na cruz, de união com Cristo na morte. Não se trata apenas de palavras, de sermão, de ideias. O vermos o Senhor vai resultar nesse sentimento de que a única coisa que nos resta é morrer e chegar ao fim. Será que nós já chegamos a esse ponto? Isaías disse: eu estou acabado. A resposta de Deus: você está mesmo. Você está mesmo, Isaías. Eu sabia, Isaías, o tempo todo. Eu tenho dificuldade, Isaías, de te fazer entender isso. Você está acabado. E enquanto nós estivermos lá, naquele lugar que não é nosso, que é de Deus, interferindo todo o tempo, ocupando lugar, como Uzias, entrando no templo, na casa, no santuário, ocupados, ativos, nós em nós mesmos, o que somos, enquanto enchemos o templo, o Senhor nada pode fazer. Mas ao sairmos
Diga isso em voz alta. Ao sairmos. Mas ao sairmos, como Uzias saiu, tudo começa a acontecer. Você quer ver um renovo no teu ministério? Você quer ver um renovo na tua nação? Você quer ver um avivamento sobre o teu ministério, sobre a tua cidade, sobre a tua região? Você quer ver Deus fazendo algo novo? Faz como Isaías, sai! Isaías saiu. Deus diz, preste atenção, Isaías, você vai ter que sair por sua própria vontade, por ver que é leproso. E a Bíblia fala que até ele mesmo deu pressa em sair. Quando a lepra sai, ele vê o que aconteceu, quem ele era ali, como aquele não era o lugar dele, ele correu dali. Ele reconhece que não é um lugar para ele. E quando Deus te leva a esse ponto, você pensa igual. Ele tem um caminho aberto para fazer aquilo que ele desejou sobre você, para realizar aquilo que está no coração dele, que é tão maior do que você sonha, é tão além do que você projetou, é tão mais do que a tua capacidade de idealizar, porque os sonhos do teu Deus são maiores do que os teus, os planos de Deus são maiores que os teus, só que eles só vão se realizar a hora que você sai e fala, Senhor, eu me entrego, eu me rendo, eu sou vil, eu me abobino, tudo é o Senhor, tudo é pela graça, eu não tenho mérito algum. Cuidado. Poxa, essa palavra, essa pregação veio do céu. Sabe o que eu aprendi com um pastor meu logo no início da caminhada? Você desceu do altar, alguém te disse isso, ele respondia, você sabe que Satanás acabou de me falar a mesma coisa? Por quê? Porque tudo é ele, tudo é dele. O que eu posso oferecer a ele? Nada, tudo já é dele. Um pastor romeno foi preso na União Soviética Comunista, ficou anos sem convívio com outros humanos, recebia comida por debaixo da porta, depois escreveu livro, fundou ministérios, mas sofreu demais, e ele diz que um dia Jesus apareceu para ele, ele viu Jesus, e ele fala, Jesus, o que eu posso te oferecer, o que eu posso te dar, eu estou tão grato que o Senhor veio me visitar aqui. Jesus disse, nada. Não, Jesus, tem que ver, tem que haver alguma coisa que eu consiga te oferecer. Jesus respondeu, o quê? Você é meu. A fé que você tem, eu que te dei. Tudo é meu, o que você vai me dar? Ele, não, Senhor, tem que ter alguma coisa que eu possa te dar. Aí Jesus, diz ele, respondeu, tem os seus pecados. A única coisa que é teu são os seus pecados. Me entrega os teus pecados. Tudo é pela graça, irmãos. Tudo vem dele, ele é a fonte de tudo, tudo volta para ele, toda a glória é dele, toda a honra é dele, todo o louvor pertence a ele. Dê toda a glória ao Senhor, aplauda ao Senhor, ele é santo, ele é Deus. E para terminar, qual que foi o propósito dessa experiência? A missão de Isaías não era sair e dizer para o povo, tudo está bem, o Senhor vai fazer grandes coisas, se animem, um grande dia está para nascer. Não, sua pregação foi o resultado da sua visão, sua pregação foi, ele é santo, nós somos impuros, se arrependam. E mais tarde, esse profeta vem a dizer, quem creu na minha pregação? Quem creu na nossa pregação, Isaías 53:1? O coração do povo se endureceu. E qual é a lição? Se você não quer, você vai perder a capacidade de querer, seu coração vai se endurecer. Se você não ver, vai perder a capacidade de ver, vai perder a visão. Se você não ouvir, vai perder a capacidade de ouvir. Um ministério como esse de Isaías, que prega arrependimento, não é confortável. Você tem que ser uma pessoa crucificada para completar a sua carreira. Só que aqueles que não entendem que é uma cruz diária, eles se desviam facilmente diante da menor crítica, do menor levante, desistem do seu posicionamento, do seu casamento, do seu ministério. Então, se não é o que você procura, feche os olhos, seja otimista, prega como pregava os falsos profetas no dia de Jeremias, Jeremias profetizando o juízo e o povo dizendo que estava tudo bem, vivendo em pecado, dizendo que estava tudo bem. Não, ele é santo, ele é santo, nós somos impuros, vamos nos arrepender. O que representa os dias? O eu no lugar de Deus,
a atividade sem relacionamento íntimo com Deus, o ministério sem direção, sem vida com Deus. Insatisfeito com o reinado, ele busca também o sacerdócio. Insatisfeito com o que tinha, ele começa a buscar o que não era dele, e aí ele perde até o que ele tinha. É o eu no controle, é o eu no comando, na tomada de decisões, e Deus em segundo plano. É um desrespeito à sua vontade, é um desrespeito aos seus desígnios. Laodiceia se torna uma igreja cega, próspera, mas cega. Perdeu a capacidade sobrenatural. Se divorciou do seu propósito, se afastou do seu desígnio, perdeu o temor, perdeu o tremor, se tornou insípida. Vós sois sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Deixou de ver, e qual era o remédio? Colírio para voltar a ver, para voltar a enxergar. Então a visão não é mais a segurança e a condição material. Essa igreja de Laodiceia desceu da cruz. Sua confiança está na sua prosperidade. Sua cegueira impedia de ver Deus como Deus é. Só que ao ver como Isaías viu essa igreja, ela entende que precisa da cruz e chega num lugar onde ela fala: estou acabada, eu desisto, eu me rendo, em mim mesmo eu mereço a morte, não tem saída para mim, não tem nada a fazer agora a não ser sair. E sabe o que o Senhor vai dizer? Está ótimo, é exatamente o que eu estou querendo te dizer, é exatamente o que você estava precisando entender, é o que eu quero, que você saia. Eu quis que Uzias saísse para eu poder encher o templo. Eu quero que o teu eu saia para que eu possa encher essa nação da minha glória. Eu quero que vocês saiam para que eu possa derramar o meu poder e o meu Espírito Santo sobre essa nação. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu quero que você volte a andar na mesma humildade, na mesma simplicidade do dia que eu te chamei. Eu quero que você saia. Uzias é o eu, é o homem como ele é. E Deus não ocupa a sua casa se o homem estiver lá. Na verdade, Deus só enche vasos vazios. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Sabe o que isso significa? Você diminuindo para que ele cresça. Deus tem tantas coisas a fazer em nossa nação. Ele não vai usar um líder específico, um ministério sozinho. Mas infelizmente os grandes líderes dos ministérios acreditam que sim. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Cada um aqui exerce uma função, mas nós servimos ao mesmo Rei. Cada um aqui serve ao mesmo Senhor. E na nossa geração, nós simplesmente precisamos nos posicionar. Ele é Deus, Ele é santo. O que eu sou em mim mesmo, nada, eu sou vil. Se dependesse de mim, eu estaria perdido. Se dependesse de mim, eu estaria perdido. Então tudo que os meus olhos veem tem a ver com meu Deus. Eu preciso ver Jesus de novo agora. Você sabe como a apostasia acontece. O ministério enrijece. O ministério te suga emocionalmente, fisicamente. Você é traído, você se decepciona, você é caluniado, você investe em vidas que daqui a pouco estão te difamando, viram as costas para você, mudam de igreja, não te dão nem tchau. Você investe em líderes que se levantam contra você, como Absalão se levantou contra Davi. Isso vai te enrijecendo, vai endurecendo teu coração, vai te machucando. Você escolhe a autopreservação, a autoproteção. Você constrói um muro em volta de você mesmo. Só que o maior problema é que você fica preso dentro desse muro. E se você não quebrar essas muralhas hoje, não vai haver restauração. Você sabe como a apostasia chega. É tanta pressão, é tanta responsabilidade, é tanta cobrança. São tantas mensagens a ser preparadas. É tanta ansiedade. Mas eu preciso ver o Senhor de novo. Se você olha para o teu passado e você consegue enxergar alguma época em que você teve mais experiências com Deus, viu mais a glória do que agora, alguma coisa está errada.
alguma coisa está errada, porque é um desenvolvimento progressivo, é de glória em glória. Deus está sempre fazendo algo novo, sempre fazendo algo maior. Se eu olho para o passado com saudades, alguma coisa está errada. Esse deveria ser o meu melhor momento. Esse deveria ser o meu melhor momento com Deus, independente do que eu sinto, porque os meus sentimentos me levam a uma condição vulnerável. Esse devia ser o meu melhor momento, porque eu continuo vendo. Eu vi hoje, eu continuo vendo. Deus nos leva a situações em que fica impossível continuar se você não vê o Senhor. No final de dezembro passado, nós esperávamos esse bebê que eu contei aqui, que agora tem 10 meses. Ele foi uma promessa de Deus. Pela medicina eu não podia ter mais filhos. Na verdade, pela medicina eu nunca pude ter filhos, tenho 4. E nós nos preparamos para receber esse bebê. Eu fui filmar o parto, minha família inteira do lado de fora do quarto, esperando a janelinha abrir para ver o bebê nascer. O parto foi muito difícil. Começou a demorar. Uma médica crente estava no quarto junto e disse: começa a clamar. Quando eles tiraram o bebê, eu fui tentar filmar. Uma enfermeira me empurrou e falou: não pai, meu bebê, quando eu consigo espiar, ele está azul. Ele não chorou, ele nasceu sem respirar. E eu falei: meu Deus, eu perdi meu filho. Sentei sem conseguir entender o que estava acontecendo. Correram com ele para que ele fosse entubado. Minha esposa percebeu, ele não chorou e começou a falar alto: eu quero saber o que aconteceu, me digam a verdade, por que ele não chorou. E a médica, sem muito tato, sem muito respeito aos protocolos, se debruçou em cima dela e gritou: ele tem síndrome de Down. E aquilo foi uma novidade para nós, porque todos os exames tinham dado que estava tudo bem, e nós não fomos preparados para aquele momento. E aí por uns 3 minutos ali eu perdi o chão, mas por 3 minutos, porque eu logo lembrei que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Só que isso mexeu com a gente. Deus, por que que o Senhor não nos deixou ficar sabendo? Foi muito duro. Nenhuma mulher merece passar pelo que minha esposa passou. Por que que o Senhor não nos deixou ficar sabendo para que nós nos preparássemos para isso? Por que teve que ser esse golpe tão duro? Agora eu tenho que te ver. Agora eu preciso te ver. Se o Senhor não falar comigo, vai dar um nó aqui. Peguei minha Bíblia, 30 dias de jejum enfiado no meu quarto. Eu preciso te ver. Eu preciso te ver. Eu tenho que te ver de novo. Lendo os evangelhos, lendo Atos. Eu preciso te ver. No 4º dia ele veio. No 4º dia ele veio. Primeiro ele me deu um sonho. Meu pai faleceu tem 3 anos, era o meu melhor amigo. E no sonho o meu pai falava: amem o meu neto, cuidem do meu neto. Vocês não sabem o que está sobre a vida dele, vocês não sabem o que ele representa aqui, cuidem dele. E eu acordei e disse: Deus, por que o Senhor usou a imagem do meu pai? Se o Senhor falasse comigo, eu iria entender. E Deus respondeu: porque eu estou agora falando com você como pai. Como pai. Jesus tem bom humor. Ele se aproximou de mim nessa visão e levantou meus dentes, assim como quem olha dentes de cavalo, e disse: você está que nem um cavalo, puxando uma carroça. Eu entendi. Muito esforço, muita vontade de ver as coisas acontecendo. Vamos, vamos. Ele disse: agora vai ser mais fácil. Eu vou adiante de vocês. E outras experiências que eu tive ali com ele que mudaram a minha vida. Mas eu saí desse tempo de busca totalmente, absurdamente restaurado, porque eu vi Jesus. E o que ele fez por mim, nenhum homem faria.
Eu tenho muitos amigos pastores que oraram por nós, profetas que oraram por nós, mas ninguém faz o que Jesus faz. Ninguém te cura como Ele, ninguém te ministra como Ele. Nada produz em você o que a visão de Jesus produz. Busca Jesus, procure essa visão, ela vai te salvar, ela vai te renovar, ela vai te restaurar. Há refrigério para a sua vida, há refrigério para o seu ministério. Na verdade, Deus te deixou chegar no lugar que você está agora, porque tudo precisava se escurecer. O que passou, passou, não faz sentido. O que vem agora? Procure essa visão. Ele vai dar sentido para o seu ministério. Ele vai te devolver a paixão. Você vai receber de novo fogo. Sabe aquele fogo que te faz chorar só de ouvir o nome de Jesus? Que você tinha nos primeiros dias, alguém falava Jesus, seus olhos se lacrimejavam. Ele vai te dar de novo o fogo, a paixão. Aquele fogo que te faz falar de Jesus o dia inteiro, para quem passa na sua frente. Deus só enche vasos vazios. Deus só enche vasos vazios. Se esvazia. Porque se você continuar vestindo essa capa de espiritualidade, sem perceber quanto de lepra tem aí dentro, o fim é conhecido. Você está fadado a uma experiência terrível, como Uzias. Você está fadado a lepra na testa, a exposição. Então se humilha na presença dele. Senhor, eu me esvazio, eu te busco como uma criança. Eu te busco como um filhinho terrivelmente dependente do Pai. Se o Senhor não segurar na minha mão hoje, se eu não te ver, eu vou entrar num sistema, numa rotina, vai ser tão seco, e tudo que eu não quero é ter que representar um papel. Eu quero pregar o que eu vi, eu quero pregar o que eu ouvi. Eu tenho que te ver hoje, Jesus. Eu não consigo aceitar que as experiências do ontem foram as maiores do que o do agora. Tu és Deus do agora. Tu és o eu sou. Tu não és o eu era nem o eu serei. Tu és o eu sou. Vem ritorre bandelele studiai. Ci canto che terlento to suica namana. Truic elelele suricanto nanan suria. E quando você o vê, você adora. Porque você não precisa ser reconhecido por ninguém. Você precisa ver Jesus. Adore. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Tire esse momento para você e para Ele. Se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se quiser ficar de pé, fica. Mas esquece um pouco quem está à tua direita, à tua esquerda. Levanta um